Deadpool e Wolverine já chegou, está simplesmente épico. Prepare para uma avalanche de easter egg dos quadrinhos, participações especiais e referências que você nem imaginava que continha nesse filme. Apesar que tem escapado alguns vazamentos no trailer, mas a junção dos universos da Fox e do CM promete momentos de cair o queixo na telona. Então, cola aqui comigo para não perder mais nada desse filme. Como tá tu, Rogério, sempre presente. Se você, como eu, é apaixonado pelos quadrinhos, quer ver seus heróis favoritos na telona, então esse filme foi feito para você e para mim. Foram feitos para nós. A união desses dois universos, o CM da Fox, proporcionou momentos épicos, explodir a cabeça e um fanservice sensacional. Mesmo alguns spoilers terem vazado por aí, a verdadeira magia está em assistir o filme na telona. Vai ser momentos sensacionais e surpreendentes que vocês vão passar. Bom, eu já vou avisando, esse vídeo aqui tá cheio de spoiler, mas vamos junto nessa jornada aí e garantir que nada do que amamos passe despercebido. Mas, antes que as garras do Wolverine atravessem sua garganta, eu aqui no canal e deixa aquele seu like, aquele fator de cura para imortalizar todos os momentos épicos contidos nesse vídeo. Valeu, fera, obrigado de coração. Vamos começar com as variantes de Logan. Wolverininho é uma piada. Os fãs reclamaram do tamanho de Hugh Jackman, pois ele tem 1,88 m. Wolverine, nos quadrinhos, ele tem 1,60 m. Ia ficar super ridículo, né? Um Wolverine daquele tamanho numa telona daquela. Eu sou super a favor de adaptar os quadrinhos o mais próximo possível, né? Mas nessa, eu tô com a Marvel. Ainda bem que veio o Hugh Jackman pra fazer Wolverine. Arma Ômega. Aquele Wolverine lá, meio barbudo lá, que só tem, meio cabeludo, que só tem uma mão e luta com o Deadpool num beco. Ele saiu num crossover clássico da Marvel na era de Apocalipse, aparecendo pela primeira vez em X-Men Alpha número 1. Ele é uma versão extrema do Wolverine em uma linha do tempo alternativa bem sombria, exceto uma notícia muito boa para ele. Nessa realidade alternativa, ele está junto com Jean Grey. Aí lhe pergunto, por que então ele tá ranzinza e bravo? Ora, porque ele é nada mais nada menos que Wolverine. Wolverine caolho. Ele se veste com um terno branco e com tapa-olho e fica irreconhecível, mesmo com aquele cabelo e aquele seu jeito meio violento, extremamente reconhecível. E ninguém o reconhece. Fascinante. Ele estava numa mesa de aposta, jogando e apostando. Provavelmente em Madripoor, aquela ilha que nós vimos em Falcão e Soldado Invernal. E também o Wolverine caolho, nos quadrinhos, ele é apresentado estando em Madripoor, na ilha de Madripoor. Old Man Logan. Apesar de Logan ser uma adaptação desse personagem, né? O velho Logan. O Old Man Logan é um Logan mais velho com chapéu de cowboy que atirou no Deadpool com uma espingarda. Ele foi retratado nos quadrinhos. Wolverine crucificado em um mar de caveira. Essa é uma capa de uma história em quadrinhos mais famosa de todos os tempos. É emocionante. Li há um tempo, preciso reler para me lembrar um pouco mais dessa história, que foi épica e emocionante. Esta é uma AD Max Silvestre, um Uncanny X-Men número 251 de 1989, Hulk vs Wolverine. Surpreendente, Wolverine foi introduzido pela primeira vez numa revista, num quadrinho do Incrível Hulk. Especialmente era para ser apenas uma participação especial, foi apenas um momento de piada do Incrível Hulk número 180, antes de uma aparição completa enfrentando o Verde Esmeraldo em Incrível Hulk número 181. Tivemos o gostinho de ver ele com aquele traje marrom dele lutando contra o Hulk, ou seja, não vimos a luta, mas surpreendentes que ele estava lutando contra o Hulk. Diferente dos quadrinhos, pois nos quadrinhos ele lutou com esse uniforme azul e amarelo. E de bônus ganhamos a imagem do Incrível Hulk refletido nas garras de Wolverine. Uma referência à capa de Todd McFarlane em O Incrível Hulk número 340 de 1987, o Calverine. Eu sei que vocês vão me falar, pô, mas o Calverine não existe nos quadrinhos. Realmente não, mas eu não pude deixar de fazer esse comentário, que foi sensacional a aparição de Henry Cavill como Wolverine e chamaram de Calverine pelo Deadpool. Depois que Henry Cavill
em 2022 anunciou que nunca não fará mais papel de Superman, os fãs começaram a idealizar ele já na Marvel em vários papéis. Nesse momento aconteceu, foi impressionante. E também rolou até uma piadinha do Deadpool ao Wolverine. Vamos tratá-lo muito melhor do que aqueles idiotas do outro lado, se referindo a DC. Pois a DC causou um descaso muito grande com o Henry Cavill, anunciando que ele iria retornar no Superman depois do Adão Negro e acabou voltando tudo para trás. Realmente foi um descaso muito grande com esse grande ator. E só para deixar bem claro, não há nenhum ressentimento entre Henry Cavill e a DC Comics. Daphne Quinn como Laura X-23. Ela mentiu descaradamente que não estaria nesse filme na turnê de Aquila. Mas tudo bem, a gente entende, Daphne. Tamo junto com você, gostamos muito que você tenha aparecido e feito esse papel essencial para o filme. E temos uma notícia boa, né? A Laura, ela sobrevive no universo de Deadpool. Então, com certeza, veremos ela novamente em futuros projetos da Marvel. Quem sabe Guerra Secreta ou Avengers Doomsday. As variantes de Deadpool, Lady Deadpool, a formosa e inigualável, com um fator de cura impressionante, quase imortal, é nada mais, nada menos que Blake Lively, a esposa Ryan Reynolds, que recebe vários outros comentários no filme, incluindo até uma piada sobre Phil Gale, Doc Deadpool, Mary Poppins. Apesar da Lady Deadpool, mas o foco real do Deadpool era numa versão de Wade Wilson, o Dog Deadpool, assim como o Alligator Locke. Estranho isso, né? Dog Deadpool é interpretado por Peggy, a cadela. Ela foi eleita a cadela mais feia da Grã-Bretanha. E o cachorro também é um dos favoritos de João Cita, um dos brasileiros que trabalhou nos efeitos do filme. Rhea Deadpool, a versão muito educada do Deadpool, com cabeça de zumbi flutuante, é dublada por Nathan Fillion e foi apresentada por Robert Kirkman e Sean Phillips em Marvel Zumbis número 3. Kid Pooh é interpretado nada mais, nada menos por Inez Reynolds, a filha de Ryan Reynolds. Olha a família Reynolds aí, trabalhando junto, né? Ganhando de todos os lados. O Kid Pooh foi introduzido nos quadrinhos em Prelude to Deadpool Corps número 2. Só não vamos confundir o Kid Pooh com Baby Pooh. Ele também ele aparece aqui também nesse filme. Cowboy Deadpool. Ele apareceu em Deadpool Mark White Amount, número 7. Ele aparece ali brevemente, nem dá pra ver ele direito. E ele é dublado por Matthew McConaughey. Stan Lee, ele apareceu em todos os filmes de Deadpool, e esse não seria diferente. Bom, ele não apareceu fisicamente, apareceu em espírito, em homenagem. Enquanto Deadpool e Wolverine abrem caminho por dentro do ônibus, enfrentando os Deadpools multiversais e sangue voando para tudo que é lado, você vê uma propaganda aparecendo, uma imagem de Stan Lee sobre algum tipo de empresa de limpeza. Valeu por homenagear esse grande idealizador da Marvel. Star Trek, além de fazer referência ao filme de Star Trek A Ira de Khan, onde o Dr. Spock, nosso querido Senhor Spock, ele está no compartimento de antimatéria da Enterprise, se sacrificando para um bem maior, salvar todos os seus amigos. Mas também faz referência a um crossover nos quadrinhos de X-Men, Star Trek de 1996, onde Wolverine e os X-Men foram mandados para Enterprise perseguindo um certo inimigo. Desobediente, Wolverine leva um soco vulcano com toda a força e se apaga, pois ele estava desobedecendo o nosso querido Spock para ir para um compartimento mais seguro. Se você quer ver mais detalhes do que aconteceu nessa cena, eu vou deixar aqui, ó, linkado aqui em cima, pra você ver esse meu outro vídeo sobre esse crossover de Star Trek e X-Men. E você pode clicar à vontade, pois ele vai ficar aqui salvo, aqui embaixo, para você ver logo em seguida que acabar esse vídeo. E aí, galera, o que você achou dessa viagem no mundo dos quadrinhos, com todas essas referências mostradas no filme? Se você curtiu todas essas referências, você ama o mundo dos quadrinhos, então não esquece de compartilhar alguma outra referência que eu não tenha percebido no mundo dos quadrinhos aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve aí, ativa o sininho
para não perder nada sobre esses momentos épicos que a Marvel com certeza vai nos proporcionar nessa saga. E não esqueça de deixar aquele seu like maroto para colocar esse vídeo lá em cima. É a nossa forma de saber que você tá amando o nosso conteúdo. E vamos procurar sempre conteúdos épicos. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo com a gente aqui. Valeu mesmo, galera. Até a próxima. Que venha mais diversão e referências insanas do mundo dos quadrinhos. Fui!